A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, versículo 7. Muito bom esse versículo, hein, gente? Vou repetir porque ele é muito bom. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o tema de hoje está bárbaro. O tema de hoje é leitura proveitosa do livro de Salmos. Eu tenho certeza que você vai amar esse programa. Quero dar muito bom dia para você que abriu a porta da sua casa, que está aí nos assistindo ao vivo, direto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua IPP TV. E quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Então fica com a gente, vamos participar para a gente ter uma manhã super agradável. A Joyce já está aqui com a gente, parceira nossa aqui do programa, né? Falou bom dia, queridos. O Davi Félix também, a Edna. Então, já aproveita esse começo do programa para compartilhar, porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse nosso tema aqui hoje, essa nossa conversa. E, para começar, eu quero mostrar para vocês os nossos stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê lá no Instagram, que é bom, que merece ser compartilhado para quando você estiver no seu dia, abrir uma rede social, for lá ver um stories, aparece algum versículo, alguma frase, algo que possa fazer você refletir e te edificar. Então, pode colocar na tela o story de hoje da IPB Oficial, né? Da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil, perfil oficial. Tem, como a gente vai falar sobre Salmos hoje, né? Salmos 56, de 3 a 4, diz assim: Ei-me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer mortal? E aí, vai lá, aproveita também, segue a página da IPB Oficial, versículo do dia, todo dia. Não substitui a leitura bíblica, tá, gente? Mas é bom para quando você estiver na sua rede social. Então, já pegar, lia ali Salmo 56, de 3 a 4, já aproveita na sua devocional, lê o capítulo inteiro, já lê Salmos inteiro, porque a gente vai falar sobre uma leitura proveitosa do livro de Salmos, né, Lídia? Como é que esse tema de hoje tá demais, hein? Demais, tô louca para começar a entrevista logo, nosso convidado é muito especial, mas antes eu vou dar a dica de música que toca na Rádio Pinheiros, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vamos lá para a dica de música. E enquanto você dá uma olhadinha aí, uma espiadinha no clipe, eu vou lendo um trechinho da música para você. A música chama Salmo 139, da banda Purples, nossa querida banda Purples. E ela diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Como de tua face fugirei? Se subo ao céu, lá estás. No abismo mais profundo, tu estás também. Se pelas asas da alvorada rumo eu tomar, e pelos mares me deter, ainda lá a tua mão me guia, tua destra ainda me sustém. És o Senhor, que conhece minhas palavras antes do falar, que formou o meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás, sempre perto estás. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonará. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar, por onde quer que eu vá. Quão preciosos para mim teus pensamentos são, e tantos para se contar. Se fossem grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Música linda da banda Purples, que chama Salmo 139 e toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Pode acessar o site lá, ippinheiros.org.br/rádio, ou baixar o aplicativo no Google Play ou Apple Store gratuitamente para ouvir quando, aonde você quiser. É isso, para começar o nosso papo, não esquece do dia, para você participar aqui com a gente, mandar sua mensagem no chat, ó. A Nicéia já falou, bom dia, manhãs maravilhosas juntinhos com vocês. Amém, Nicéia, tamo junto. A Estela Mares também colocou, lindo dia todo IPP, aqui uma chuvinha gostosa e abençoada. Então, nesse dia
para a gente começar essa manhã agradável, eu quero perguntar para vocês, você costuma meditar nos Salmos? Fala, seja sincero, que você já parou para ler o livro? Você já leu o livro de Salmos inteiro? Qual o seu salmo preferido? Então, coloca aqui, compartilha a sua experiência com a gente aqui pelo chat do YouTube. E nosso convidado especialíssimo, para você que não conhece a primeira vez no canal, nosso queridíssimo reverendo Márcio Roberto Alonso, e eu vou apresentar para vocês. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, professor do seminário JMC na área de Teologia Pastoral e Exegética e bacharel em Direito na Universidade do Vale do Paraíba, também bacharel em Música Sacra no seminário JMC em 2003 e em Teologia no seminário JMC em 2004, mestre em Teologia Bíblica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, 2010, mestrando em Liderança Escolar Cristã pelo Gordon College, Estados Unidos, casado há 22 anos com a Priscila, pai do Davi e da Carolina. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, Pedro. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. O prazer é nosso. Que assunto incrível, né, pastor? Sem dúvida. O livro dos Salmos é extremamente rico e falar a respeito deste livro tão amado pelo povo de Deus é sempre muito proveitoso, né? E já pegando a deixa aí, por que o livro dos Salmos, pastor, é um livro tão querido por todos, assim? É muito fácil para o leitor ler o livro dos Salmos e se enxergar ali, né? Verdade. O salmista Davi é o grande autor do livro dos Salmos, o mavioso salmista de Israel, e ele compôs 73 dos 150 salmos. E quando você lê a vida de Davi, né, em Reis, em Samuel, mais claramente no livro de Samuel, melhor dizendo, você percebe que desde o momento em que ele foi escolhido por Deus para ser o rei, que ele foi ungido, que ele foi perseguido por Saul, que ele se escondeu no deserto, quantas situações de vida ele enfrentou. Depois ele se casa com Mical, e depois ele foge de novo do próprio sogro, que tenta matá-lo, e ele acaba se tornando rei, e tem as batalhas, e tem a amizade dele com Jonatas. Quer dizer, Davi viveu uma gama de emoções e de história que todo mundo tem em algum momento da vida, alguma história que vai combinar com alguma situação da vida de Davi. E ele sempre escrevia algum salmo relacionado a alguma coisa da sua experiência. Então, o livro de Salmos fala sobre todo tipo de experiência humana, não só a partir de Davi, mas a partir de outros autores que também ali figuram. E ao falar sobre isso, o livro dos Salmos não faz isso de uma maneira técnica ou com um vocabulário que possa ser um pouco mais entediante. Não, é tudo muito intenso. Então, ao invés de falar, por exemplo, que Deus me conhece perfeitamente, para pegar o Salmo 139, né? A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já sabe. Então, isso é o uso da poesia que vai falar com a sua mente, mas através das emoções. Então a linguagem poética, as ideias, a poesia hebraica não vai usar a rima, mas ela vai usar contraste de ideias, ela vai usar figuras muito fortes. Você leu, por exemplo, né, a lei do Senhor é perfeita, né? O testemunho do Senhor é fiel. Há um paralelo da lei com o testemunho, do perfeita com o fiel, e esse tipo de coisa gruda na nossa cabeça. Como em português você diria, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É diferente de dizer simplesmente, seja insistente que você conseguirá. Isso não tem tanta graça, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, gruda. Não é? Então, quando você vai falar nos Salmos, e ele está dizendo, se eu tomar as asas da alvorada e habitar nos extremos do mar, é muito mais poderoso do que dizer, se eu tentar fugir de Deus, eu não vou conseguir. Não dá o mesmo efeito em você. A poesia tem esse lado. Então, veja, todo tipo de experiência humana narrado no livro dos Salmos. Narrado com poesia, com coisas que vão apelar à sua mente através das suas emoções. Junte a isso o fato de que os salmos são muito usados na liturgia da igreja. É mais fácil para uma pessoa leiga ela pegar uma unidade na Bíblia. Vou ler um salmo na liturgia. É mais fácil para essa pessoa do que dizer, eu vou pegar o evangelho e vou ler desse versículo até aquele. A pessoa tem menos coragem de repartir uma porção da escritura para ler no culto, nos evangelhos, nos livros proféticos. No salmo ela vai mais segura, porque ela fala, começa aqui e acaba ali. Então, ela se sente mais encorajada. E os salmos são muito usados. Quem de nós já não foi, né, no culto e alguém leigo lá, fazendo o seu melhor, é claro, mas propõe a leitura de um salmo. E com isso eles acabam mais conhecidos. E
eles parecem ser também de compreensão mais fácil do que outros estilos literários. Se você vai ler uma poesia, você tem que saber quem era o rei. Pega aqui, por exemplo, o que quer dizer a fake news da eleição. Se você vai tentar interpretar isso daqui a 20 anos, você tem que conhecer quem era o presidente, o que era fake news, um tanto de informação que para interpretar o jornal do dia de hoje daqui a 20 anos, você vai sofrer. Sim. Agora, para interpretar uma poesia feita hoje daqui a 20 anos, você não vai ter dificuldade. Então, quando você pega uma profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, você tem que saber quem era o rei, como é que estava a política internacional e tantas outras coisas. E isso é um pouco mais complicado para você chegar no âmago da mensagem do que aquilo que acontece no livro dos Salmos. Você chega direto ali. Nossa, isso faz o livro dos Salmos ser muito amado e muito apreciado. Que coisa linda. Que explicação também. Obrigada, muito bom. Vou deixar o Pedro perguntar, senão eu pergunto, fico aqui perguntando. Eu tenho uma dúvida, o pastor estava comentando sobre o livro dos Salmos, tem então todo tipo de experiência humana, né? E como é poesia, você falou que não tem também essa... É mais atemporal, né? Exato. Então, os mesmos problemas que o Davi tinha lá, a gente enfrenta hoje e vai enfrentar. Como é que é essa questão das experiências que não mudam apesar do tempo, né? Você pode ler isso no livro dos Salmos, porque há vários tipos de salmos. Por exemplo, o Salmo 19 que foi lido aqui é um salmo de sabedoria. Ele vai celebrar a beleza, a glória da lei de Deus. Como o Salmo 19, tem o Salmo 119, né? Que vai exaltar as virtudes da lei de Deus. É uma poesia de sabedoria que ajuda o leitor a enxergar o valor da lei de Deus. É uma situação da vida. Mas você vai ter salmos de tudo quanto é situação que você possa imaginar. Um salmo convidando as pessoas a louvarem a Deus no santuário com alegria. O Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hino de louvor. Você vai ter o salmo celebrando a beleza do rei. Estamos felizes porque o povo de Israel tem um rei bonito, como é o Salmo 45. Né? Ele falando que a língua do poeta transborda de louvores a esse rei belo. Né? Você vai ter salmos que celebram a beleza da cidade de Jerusalém. A gente ainda canta alguns deles, né? O coral da minha época, lá atrás, quando eu era criança, dizia: louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião, pois fortaleceu as trancas das tuas portas. Para pegar um negócio um pouco mais novo, né? Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o seu santo monte, é a alegria de toda a terra. Vamos celebrar a nossa cidade. Olha, tem salmo para falar do rei, tem salmo para falar da cidade, tem salmo para falar da Bíblia, tem salmo para falar do culto, tem salmo para falar da peregrinação a Jerusalém. Então, o Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída, e não permitirá que os teus pés vacilem, Salmo 121. Né? Tem salmo para tudo. E tem, inclusive, salmo de lamento, para dizer: Deus está doendo, Deus está difícil. E o que é muito curioso, 1/3 aproximadamente do total dos salmos é de lamento. Olha só. Dos 150, 50 são para reclamar para Deus e dizer: está difícil. E isso é um detalhe importante que eu queria conversar com você, ouvinte. Você já reparou que as nossas músicas quase não falam a respeito dos problemas? Nós temos cantado muito pouco a respeito das dificuldades. Cada vez temos menos hinos como Castelo Forte, se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nós poderíamos lembrar um pouco mais de dizer que a vida é dura mesmo. De dizer que há dificuldades e até cantar sobre isso, porque o inário que a Bíblia nos deixou fala a respeito disso. Às vezes a gente fica com a impressão, ao entrar na igreja, que a vida cristã será sempre de mil maravilhas, porque o nosso repertório musical não reflete isso na mesma proporção que o livro dos Salmos. E tem até salmo imprecatório. Se você vai no Salmo 137, está dizendo assim: filha da Babilônia, feliz aquele que te der a paga do mal que nos fizeste. Feliz quem pegar os teus filhos e esmagar contra a pedra. Aí você lê e fala assim: meu Deus do céu, como é que é isso na Bíblia? É quando a gente diz assim: Deus, eu preciso dizer, eu estou com raiva dessas pessoas que me prejudicaram. E eu oro para que o Senhor vingue. Eu não posso fazer isso. A vingança pertence ao Senhor. Mas eu aguardo no Senhor. Quem que lê um negócio desse? A gente assusta. Mas lá no fundinho a gente precisa dizer: eu também sinto isso, eu também espero por essa vingança. Então o livro dos Salmos cobre a totalidade da vida. Você consegue olhar para ele, né, e ver a totalidade da experiência humana. Fenomenal, fenomenal, pastor. E vem cá, essa variedade não sugere que a alegada facilidade de compreensão, pastor, a compreensão dos Salmos, ela seja mais aparente do que real?
Tem esse desafio. Você diz assim, os salmos são fáceis de compreender, porque é poesia. Eu olho para ele e já consigo... É verdade, neste ponto, sim, é verdade. Mas quando você começa a estudá-los mais profundamente e vê a diversidade de estilos de salmos, né, de tipos de salmos, vê que ainda existe contexto neles, você começa a perceber que é preciso tomar cuidado para não cometer erros. Todo mundo, por exemplo, vai entender muito bem a metáfora do pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Do mesmo jeito que um pastor cuidava das ovelhas, Deus cuida de mim. Excelente. Você vai conseguir olhar o justo do Salmo 1 e vai perceber que o justo permanece porque ele obedece à lei do Senhor, como uma árvore plantada perto do rio. Isso deu para entender muito bem, mas é preciso tomar cuidado, porque se você não vai a fundo nas questões linguísticas, não vai a fundo nas questões da tradução ou contextuais, você pode cometer erros. Vamos pegar o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, aquela BMW que eu queria está a caminho. Será que é isso? Aí você vai precisar se valer, né, não só de uma boa tradução do texto, porque o texto em hebraico basicamente quer dizer eu não carecerei. Está muito mais ligado a eu não vou sentir falta do que qualquer outra coisa. Eu estarei suprido com Deus sendo meu pastor. E você vai ter que comparar isso com Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, eu já tive experiência de toda qualquer situação de abundância, de fartura ou de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Como é que faz? Eu não vou ter falta de nada e Paulo tendo escassez de coisas na prisão. Como é que se concilia? É preciso tomar cuidado porque uma interpretação triunfalista do Salmo 23 vai levá-lo para uma direção equivocada, né? Outra coisa, pensa na ovelha. Eu já vi interpretações do Salmo 23 com uma ovelha quase que com garfo e faca na mesa. Porque está escrito lá no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E a questão é, a metáfora da ovelha já foi abandonada há algum tempo naquele salmo. Deus não colocou um prato, uma toalha de piquenique para uma ovelha. A metáfora já foi embora há algum tempo. Então você precisa tomar cuidado com isso. Outro exemplo interessante, foi citado aqui o Salmo 139 na música, né? O Salmo 139 é muito usado. Nossa. Principalmente, já usei no chá de bebê do meu filho. Então está dizendo lá que o Senhor já me conhecia, quando no ventre da minha mãe eu fui entretecido e formado. É verdade, ninguém está negando isso. Mas se você lê o Salmo 139 como um todo e presta atenção na mensagem toda, você vai perceber que tem mais ali a ser dito. Ele começa dizendo assim, o Senhor me sonda e me conhece. Eu nem falei nada ainda e o Senhor já conhece a palavra que ia sair da minha boca. O conhecimento de Deus é exaustivo, Deus é onisciente. E se eu tentar fugir do Senhor, se eu vou para o lado de cá, para o lado de lá, o Senhor está lá. Então Deus é onipresente. E todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, ou seja, o Senhor cuidou e proveu para todos os lados da minha vida, todos os momentos. A onisciência, a onipresença e a providência de Deus estão lá. Ótimo. Só que a gente tem que terminar de ler o Salmo. E ele diz assim, Senhor, para mim os teus inimigos são inimigos de fato, eu os aborreço com ódio consumado. Tomara que o Senhor desse cabo do perverso. E aí você percebe que o Salmo, ele estava dizendo assim, Deus, deu ruim aqui, ó. O Senhor sabe de tudo, o Senhor está em todo lugar e o Senhor escreveu toda a história. Eu vou ter que confessar, eu tenho que pôr isso para fora, Deus. E o negócio é, eu estou com raiva dos seus inimigos. E aí o Salmo termina dizendo, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se a gente só parar e dizer, olha que lindo, Deus é providente, olha que lindo, Deus sabe todas as coisas, a gente esqueceu da consequência. A gente se deteve num aspecto e não foi até os outros. Ou seja, para dar alguns exemplos mais quase que chocantes aqui, né, de como isso pode levar a uma direção não excelente, não estou dizendo que quem falou que Deus conhece tudo a partir do Salmo 139 disse alguma coisa errada, mas disse menos do que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo, o Senhor conhece tudo, é verdade, então agora eu preciso botar isso para fora, Deus, não dá para esconder. E eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dirija, que o Senhor me sonde. Então, esse tipo de coisa acontece bastante no livro dos Salmos, justamente porque a pessoa está mais à vontade, né? Ela não vai se sentir tão tranquila para tirar conclusões mais prontas em outros estilos literários da Bíblia do que ela poderia sentir-se a fazer no livro dos Salmos. E aí é importante ter um cuidado e fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Sempre é bom ler a Bíblia com material de apoio, com comentários bíblicos, né? Com bíblias de estudo que possam ajudar para que não aconteça essa confusão. Que
riqueza, né? Que riqueza de conhecimento profundo. Muito bom, muito bom. Queria ler alguns comentários aqui, ó. O Roberto colocou, muito bom, que Deus continue abençoando todos os dias. A Joyce falou, amo o livro dos Salmos. Tem um livro que estuda o Salmo 23 e é muito bom para crianças. Ela colocou aqui, Samuque, seu pastor, percebendo Jesus no Salmo 23, Susan Hunt. A Izinha Leninha colocou, Salmo 139 fala profundamente, até antes da gente falar sobre o Salmo 139, a Ruth Sobrinho também falou, cheguei, bom dia, o mais lindo para ela, para a Izinha, é o Salmo 139. Continua falando, participando, fala que salmo que você tem meditado, conta de algum salmo que foi importante em algum momento da sua vida, né? Salmos também tem isso, né, pastor? Como você falou, né? Tem toda experiência humana. Então, você está triste, você pega e lê um salmo de... Sem dúvida. Você está feliz, você vai lá e lê outro salmo, né? E você pode fazer um paralelo bem importante entre os momentos da vida de Davi e os salmos que ele escreveu. Nem todos os salmos têm isso, mas vários deles têm aquilo que a gente chama de cabeçalho. Aquilo que está escrito assim, ao mestre de canto, segundo a melodia os lagares. Salmo de Davi, quando na caverna, ou quando no deserto de Judá, quando os homens de Ziz foi dedurado e estando pelos Ifeus. E aí então você busca a correspondência disso lá no livro de Samuel e você tem uma ideia clara do contexto. Quando você faz isso, você percebe muito bem. O Salmo 56, que foi citado hoje lá no devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um salmo que Davi escreveu quando Saul tentou matá-lo, mandando ele casar com Mical, que era filha de Saul, e aí ele cercou a casa de Mical, porque logo pela manhã o Saul ia matar Davi. E aí Mical faz o Davi fugir pela janela e ir embora e ele consegue escapar. E aí é que ele escreve aquilo que está lá no Salmo 56. Que me pode fazer um mortal? Nesse Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu vou colocar a minha confiança. Por quê? Porque Deus tinha dito que ele ia ser o rei. Se Deus falou que ele vai ser o rei, Saul não vai matá-lo. Mas Saul está do lado de fora da porta. Mas daí ele escapa. E quando ele escapa, ele fala, eu vou confiar na palavra de Deus e eu não vou ter medo do homem. Por isso está lá no Salmo 56, que me pode fazer um mortal? Quando você lê isso dentro do contexto, você percebe que o versículo já ganhou uma nova cor? Sim. Muito. O contexto é muito importante. O melhor jeito de lembrar disso é aquela frase famosa que a gente vê, né? Eu uso isso na aula de hermenêutica, que é a interpretação da escritura lá no seminário. Aquela frase, mãe só tem uma, né? Aí você fala, que beleza, né? No dia das mães você colocou lá, mãe só tem uma, entregou para sua mãe e tal. Mas imagina se essa frase tivesse surgido assim. A mãe chegou para o menino e falou, Chiquinho, vai lá na geladeira do fundo e traz 2 cocas. Aí ele volta e fala assim, mãe, só tem uma. Quer dizer, mudou completamente o significado que está escrito lá. E às vezes a gente falha exatamente nisso. E quando a gente vai buscar essas coisas, né, e vai olhar para o sentido do texto, o momento da vida de Davi. Absalão deu um golpe de estado contra o próprio pai, Davi fugiu para o deserto, Davi não estava dormindo na cama dele, e aí ele escreve, como de banho de gordura farta-se a minha alma de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele está no deserto, sentado no palácio dele em Jerusalém, e ele fala, eu de ti eu me recordo durante as vigílias da noite. Ao invés de ficar pensando no Absalão, ao invés de ficar pensando na revolta do filho, ele está pensando em Deus. Isso não dá uma outra força muito grande, né? Então é importante isso. Para você poder, então, interpretar essas coisas e se beneficiar delas, um estudo mais cuidadoso, mais atencioso a isso é muito importante. Deus preservou muitas dessas informações para nós. E a gente pode se associar aos salmistas. O mundo está todo torto. O meu chefe lá no emprego deu a promoção para o outro que era bajulador, mas não trabalhava metade do que eu trabalho, mas foi capaz de fazer relações públicas, fofocas e outras coisas, e agora eu estou com raiva. Por que deu certo para o ímpio e não deu certo para mim? Basta você ler o Salmo 73, que o Asaf está lá dizendo, pensar nessas coisas, os meus pés quase resvalaram, até que eu entrei no santuário do Senhor e atinei para o fim deles. Os salmos estão ajudando, sem dúvida, o leitor nessa situação. Alguém te colocou numa armadilha, você está preso, encurralado. Aí você lembra do Salmo do Davi na caverna, o Salmo 142, tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome e tudo mais. Você recebeu um grande livramento, do mesmo jeito que Davi
quando fugiu para a terra dos filisteus, chegou lá, os filisteus falaram: esse é o cara que é o grande herói de Israel, talvez até tenham lembrado que ele que matou Golias, vamos pegar ele. Aí Davi finge de maluco, baba, agarra no poste, e de repente o rei Aquis fala: eu não quero saber desse maluco, e ele escapa. E aí ele escreve o Salmo 34, em todo tempo eu louvarei ao Senhor e tal, e ele não vai permitir que nenhum dos ossos do justo seja quebrado. E aí você olha para todas essas coisas e fala: tem detalhes aqui sobre cada uma dessas situações. E às vezes eu não sei as palavras para orar, para agradecer, para orar, para pedir, para orar, para sofrer na presença de Deus. E aí eu posso pegar o livro dos Salmos e usar as orações dos meus irmãos. Porque é curioso isso, existe uma diferença entre os vários tipos de revelação na Escritura. E deixe-me ser muito cuidadoso aqui. Eu não estou dizendo que Salmos é mais ou menos Bíblia do que Êxodo ou do que o Evangelho. O Evangelho é Bíblia, Salmos é Bíblia, Eclesiastes é Bíblia, tudo é Bíblia. Mas a maneira como esta revelação chegou até você varia. Então, como é que Êxodo capítulo 20 chegou até nós? A própria voz de Deus falou: não matarás. Moisés anota, Deus escreveu na pedra com o próprio dedo, chegou. Esse é um tipo de revelação. Deus falou, Moisés anotou, pronto. Tem outro tipo de revelação. Deus falou com o profeta Isaías, mostrou para ele o Senhor assentado no alto sublime trono. Aí Isaías foi lá e proclamou isso. Depois ele escreveu e depois houve a compilação. Existem várias etapas. Quando é que Deus falou com o profeta? Quando é que o profeta falou com o povo? Quando é que o profeta escreveu? Quando é que ele organizou o livro dele? Já é diferente do que está acontecendo lá em Êxodo. E no caso de Provérbios, alguém coleciona as frases de Salomão e tudo mais, o resultado da observação da vida, como as lentes da revelação, traz aquele tipo de sabedoria. E os Salmos? Os Salmos são bem diferentes também. Se Êxodo é o resultado de Deus falando com o homem, os Salmos são o resultado do homem falando com Deus. Que coisa linda. E aí você diz assim: mas espera aí, Deus falando com o homem é Bíblia, e o homem falando com Deus? Nem tudo do homem falando com Deus é Bíblia, mas estas orações que Deus preservou para nós, é como se Deus dissesse: quando você quiser falar comigo, fala assim. Fala desse jeito pode, esse jeito é o modelo. Então essas são as canções que nós deveríamos cantar, as orações que nós deveríamos fazer, porque Deus está dizendo: você quer um modelo, eu vou te ajudar. E aí, querido ouvinte e telespectador, fica uma dica importante. Pastor, eu precisava dizer umas coisas para Deus, está entalado aqui, não tenho palavras. Encontre um salmo de lamento, encontre um salmo de dor, encontre um salmo que expresse isso e fale: Deus, eu não sei dizer melhor para o Senhor do que o Senhor me ensinou a dizer para o Senhor, então eu vou usar as suas palavras para falar com o Senhor do jeito que o Senhor disse que eu posso. Você não vai errar. Não tem como você orar um salmo e errar. E isso então torna o livro dos Salmos especialmente útil, né, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de cântico, por causa dessa característica muito particular desta forma de revelação. Fenomenal. O pastor Erival sempre fala orando nas promessas de Deus, né? Ele fala que é impossível Deus não dar atenção quando a gente ora naquilo que Ele mesmo falou, né? Que Ele mesmo nos ensinou. Fenomenal. E vai deixando seu comentário, eu tenho certeza que você está gostando. Aí faça sua pergunta. Se tiver dúvida como buscar, como começar, porque aqui é fonte de informações profundas. Está falando muito comigo, eu tenho certeza que está falando com você. E pergunta aí, aproveita que o pastor está aqui e já vai perguntando. E pastor, queria te perguntar: quais são as particularidades do livro de Salmos que podem influenciar na nossa vida, que a gente pode se beneficiar de uma forma melhor, assim, com essas particularidades? Você pode extrair muito mais dos Salmos se você entender algumas coisas que são teológicas e que valem para tudo que vem do Antigo Testamento. Você se lembra de Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús? Lucas capítulo 24. Terminou a Páscoa, Jesus foi crucificado, ninguém acreditou no testemunho das mulheres que ele havia ressuscitado, e agora tem dois discípulos que estão voltando para a cidade, no caminho da estrada de Emaús, e eles estão conversando e aí Jesus aparece ali no meio deles, né? E é sensacional porque Jesus não chega
logo de cara censurando aqueles livros, né? Ele chega e fala assim, e aí, né? O que tá pegando, né? Quase como se Jesus perguntasse assim, né? E aí ficam irritados com Jesus e dizem assim, você é o único que estava em Jerusalém, não está sabendo do babado, né? O que está acontecendo? E Jesus fala assim, o quê? Mas, né? Interessantíssimo, ele deixa as pessoas falarem, né? O que é uma coisa maravilhosa, é um alívio pra gente, sempre que a gente fala para Deus tudo que está acontecendo, né? Ele já sabe, mas como é bom quando a gente fala para ele, né? E aí então eles contam, e aí olha, a gente estava com esperança, porque Jesus era um varão poderoso em obras e tudo mais, em palavras, e agora ele morreu. E tudo bem que tem umas mulheres lá que estão falando que ele ressuscitou, mas a gente não sabe. E aí Jesus fala assim, mas como vocês são devagar para entender tudo que estava escrito. E aí Jesus diz a eles assim, estava tudo escrito ali na lei, nos profetas e nos salmos. A gente não está acostumado a pensar no livro dos Salmos como um livro que aponta para Jesus. A gente sempre lê Isaías, fala assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho e vai chamar Emanuel. A gente fala, Jesus está aqui. Aí a gente lê Miqueias, e tu, Belém Efrata, não és de modo nenhum a menor das cidades de Judá. A gente fala, Jesus está aqui. Mas a gente não parou para pensar que de todos os livros do Antigo Testamento, que são citados no Novo Testamento, o campeão é o livro de Salmos. Não é um livro de profecia, o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. Só para você ter uma ideia da estatística. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem no Novo? 27. Quantos salmos nós temos? 150. Agora vamos pegar essa estatística. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 citam salmos. É bastante coisa. Muito. Só não vai ter o Filemão, que era uma carta do Paulo para o Filemão, Judas e 2ª e 3ª João, que são curtas demais. Todos os outros citam um salmo, pelo menos. Olha só. Isso é um dado importante. Muito. 150 salmos, 97 são citados no Novo Testamento. É muita coisa. Depois, são 360 citações, aproximadamente, do Antigo Testamento feitas no Novo. E quando eu falo citações aqui, não é referência, não. É quando você diz, quase como se fosse numa monografia de hoje, que você tem que colocar com parágrafo, fonte menor e o recuo, assim, para dizer, essas são palavras do autor, sabe? Davi. São dessas 360 citações deste modo, 113 vieram do livro dos Salmos. Ou seja, quase um terço de tudo que se disse do Antigo Testamento no Novo veio do livro dos Salmos. Pergunta, primeiro, por quê? A primeira resposta, porque eram as músicas que as pessoas cantavam. Se você fosse viver a experiência do Tom Hanks e caísse numa ilha como um náufrago, e aí ao invés de chegar aquela bola de vôlei, o seu Wilson lá, chegasse um pouco de papel e caneta, tudo sequinho, e você falasse, vou escrever. E aí você começasse, eu sou crente, vou escrever versículo. Aí você já começa, Jesus não chorou, esse tá fácil, né? Aí você fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai colocando. Quantos versículos você acha que você colocaria inteiros, assim? Um crente mediano ia colocar o quê? Uns 15, 20, 30. Aí você fala assim, não, mas agora eu vou colocar capítulos da Bíblia. Quantos capítulos da Bíblia inteiros? Eita. O Salmo 23 ia sair exprimido, o Salmo 133 ia sair exprimido, Salmo 1, mas parava por ali. Mas aí de repente você começa, ao Rei dos Reis consagro. Você chega até o final? Sim. Pois é, isso é quase o Salmo 45. Se você começa, grande é o Senhor e muito digno de louvor, você vai até o final? Sim. Pois é, esse é o Salmo 48. Se você começa, os que confiam no Senhor são como os montes, Salmo 125. E aí você não estava nem percebendo, e estava tudo aqui, porque está gravado na sua mente no formato de música. E a música, ela associa o conhecimento com as emoções, e por isso que a gente se lembra mais. Tudo que vem associado com emoção entra na tua mente melhor. Por isso que a poesia dos Salmos é tão poderosa. Isso explica com muita naturalidade por que o livro dos Salmos é o mais citado. Era o que as pessoas cantavam. Uau. Então, quando você vê, por exemplo, que no chamado Domingo de Ramos, Jesus está na sua entrada triunfal, entrando ali em Jerusalém, e o povo diz, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eles estão citando o Salmo 118, que era cantado na época da Páscoa. E era extremamente apropriado isso. Todo mundo conhecia qual era o salmo a ser citado, porque eles cantavam aquilo naquela época. Que coisa linda. Você está entendendo? Então, quando você olha para isso e diz assim, peraí, eu preciso ler os salmos,
entendendo que o Novo Testamento prestou muita atenção nos Salmos. Mas como é que eu vou fazer essa conexão? Você vai ter que lembrar de um negócio chamado tipologia. Tipologia, eu fiz trabalho, vocês são muito novos, mas eu fiz trabalho na máquina de escrever Olivetti. Sim. Você apertava, vinha aquele dentinho assim e prendia a fita preta e vermelha no papel, né? A letra que estava naquele pedacinho de metal, ela não era a letra normal, era ao contrário da letra, era espelhado. Aquilo é chamado de tipo. Por isso que é tipografia antiga, hoje é gráfica digital, hoje é tudo diferente, mas o tipo, ele não é a letra, mas ele é aquilo que vai dar expressão à letra mais tarde, ok? Por isso tem a tipografia, né? Essa palavra tipo vem do grego, e no Novo Testamento ela aparece no relato de Tomé. Quando Tomé fala assim, eu não vou acreditar que Jesus ressuscitou, a menos que eu veja as marcas nas suas mãos. E a marca na mão, a palavra lá é tipo. Não é o prego que está lá, não é o cravo, mas é a marca que está lá. Caraca. Quando você entende o que é um tipo, você pergunta, existem tipos de Jesus no Antigo Testamento? Vários. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um acontecimento. Esses tipos apontam para Jesus. Como é que isso funciona? Lá na Páscoa dos hebreus, enquanto eles estavam no Egito, para que eles não fossem destruídos por conta do seu próprio pecado, tinha que matar um cordeiro inocente, sem defeito, que não tinha culpa nenhuma, e passar o sangue dele na porta. Porque quando o anjo da justiça de Deus viesse, ele ia olhar e falar assim, aqui nesta casa já morreu um inocente pelos culpados que estão lá dentro. O que é isso? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista olha e fala isso. Então, quando João Batista falou ao povo, esse é o Cordeiro de Deus, todo mundo entendia o que João Batista queria dizer, porque havia uma informação tipológica no Antigo Testamento. Aí você fala, tá bom, isso é um objeto. Vamos a uma pessoa. Moisés. Quando Moisés nasceu, o povo era escravizado pelos egípcios. O faraó estava tentando matar os meninos judeus. Moisés escapou sendo abrigado pela corte egípcia. Depois ele lidera o povo para escapar do Egito e atravessando o Mar Vermelho. Depois ele leva o povo até o Monte Sinai para dar a lei de Deus. E depois ele conduz o povo pelos 40 anos do deserto. Em tudo isso, Moisés estava sendo um tipo de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, o povo estava escravizado pelos romanos, não pelos egípcios. O faraó tentou matar os judeus, mas Herodes tentou matar Jesus. Moisés escapou na corte egípcia, José e Maria fugiram para o Egito. Depois Moisés atravessou o Mar Vermelho, Jesus atravessa as águas do Jordão no batismo para se identificar conosco. E então Moisés leva o povo para o Monte Sinai para dar a lei. Você lê no Evangelho de Mateus que Jesus prega sobre as deturpações da lei no Sermão do Monte. E ali ele corrige, inclusive, as interpretações. E se Moisés passa 40 anos no deserto vendo o fracasso do povo de Israel, Jesus passa 40 dias no deserto vencendo em tudo aquilo que Israel falhou. Aí você olha e fala assim, uau, então eu preciso ler o Êxodo vendo como ele se cumpre. E os Salmos? Agora você vai pegar e vai ler assim. Quem que escreveu? Davi, tá bom. Davi foi ungido como rei. Como é que fala ungido em hebraico? Messias. Como é que fala ungido em grego? Cristo. Então aí você fala, bom, quem é o ungido? Davi é o ungido, mas Cristo é o ungido por definição. Tá bom. Logo que Davi foi ungido, os irmãos dele já não ficam muito satisfeitos, né? E os irmãos de Jesus aqui, os fariseus e os outros, também não estão gostando muito da história. Ele é perseguido por um rei rival, que é Saul, do mesmo jeito que Herodes vai perseguir Jesus. Atentam contra a vida dele e não conseguem matá-lo. No caso de Jesus, ele morre. Okay? No entanto, Davi vai ter uma dinastia que não vai ter fim. E quem é a raiz de Davi que reina pelos séculos dos séculos? Então, quando você começa a ler estas coisas, você começa a tentar se apropriar de mais do que aquilo que pode ser extraído numa leitura inicial. Como é que isso vai te afetar, por exemplo, a interpretação do Salmo 1? Salmo 1. Tem um justo que permanece e tem um ímpio
que é como a palha que o vento dispersa. Tá bom. Mas vamos tentar pensar nisso à luz do grande autor do livro dos Salmos, que é Davi. Davi permaneceu? Ele tem uma dinastia que dura para sempre. Ele morreu, é claro, mas o nome dele está aí. É o nome mais citado na Bíblia, depois do nome de Jesus, é o nome de Davi. E quem foi o ímpio que não permaneceu, cuja dinastia não permaneceu nos dias de Davi? Saul. A dinastia de Saul não prosperou. Ele foi como a palha que o vento dispersa. Então, quando você lê o Salmo primeiro, você percebe a diferença. E qual que era a diferença entre Davi e Saul? Davi tinha esse prazer na lei de Deus do Salmo 19, e Saul queria ficar era com o reino. Davi queria ficar com Deus, Saul queria ficar com o reino. E aí, quando você lê isso, você já fala, o Salmo primeiro foi escrito como uma moldura para todo o livro dos Salmos. E o Salmo 2? O Salmo 2 é um salmo onde o ungido de Deus está sendo questionado. Por que está todo mundo questionando o ungido de Deus e se rebelando contra o ungido de Deus? O capitão do time era o Saul. E ele não permanece. E aí então você vê que aceitem o ungido de Deus e submetam-se a ele. É o assunto. Salmo número 3 é a revolta do Absalão contra o próprio pai, dando um exemplo claro de que o ungido de Deus do Salmo 2 não estava sendo aceito por muitos. E o Salmo 3 está falando a respeito disso. Então, quando você começa a olhar para isso, você fala, estou entendendo um pouquinho melhor. Para dar, não sei como é que está o nosso tempo aqui, para dar mais um exemplo interessante, você vai ver que os salmos de lamento estão muito concentrados nos primeiros salmos. Porque é exatamente logo que se estabelece esse panorama do livro dos Salmos, tem um justo que vai ficar e um ímpio que vai passar. E isso tem a ver com quem aceita e se submete ao verdadeiro ungido de Deus, que é Davi apontando para Cristo. As rebeliões, começando por Absalão, mas também de Saul e tal, são um problema. E aí, salmos de lamento estão abundando aqui nesta primeira parte. Salmo 13 é um salmo de lamento muito clássico. Até que você culmina no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Quem que citou isso? De aonde? Jesus na cruz. Jesus na cruz. E aí então está dizendo lá, traspassaram-me as mãos e os pés. Era um jeito comum das torturas dos assírios na época, cortar as mãos e os pés dos inimigos. E Davi está usando poesia para dar um exemplo de como ele era maltratado emocionalmente, psicologicamente, à semelhança das torturas dos inimigos. Davi experimenta aquilo poeticamente, mas Cristo cumpre aquilo. Ok? Na minha sede me deram vinagre a beber, repartiram entre si as minhas vestes. Tudo aquilo que é poético em Davi acontece de fato e de verdade. E João ainda vai dizer assim, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então João não está lendo os Salmos apenas como poesia, ele está lendo os Salmos como profecia. Que loucura. Ok? Tá, mas vai ficar mais gostoso ainda. Depois do Salmo 22, vem o 23, certo? No 22, está dizendo assim, assim o Senhor entrega minha alma na morte. Só que no 23 está dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Porque o Senhor refrigera a minha alma. E a palavra refrigera ali tem a ver com regenera, tem a ver com ressuscita. O Salmo 23 fala da ressurreição. Ele fala, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. E as coisas não vão ficar assim, porque o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Na presença, a palavra inimigos ali é daqueles que zombam de mim. No Salmo 22 estão zombando de Davi, do mesmo jeito que zombaram de Jesus na cruz. Mas no Salmo 23 está sendo dito assim, não vai ficar desse jeito, vai ter um banquete da vitória que o Senhor vai preparar para mim e todo mundo que zombou de mim vai ter que ver. Essa ideia de uma mesa para comemorar a vitória vem de Melquisedeque, lembra do Abraão? Quando ele ganhou a batalha contra os reis que já haviam sequestrado Ló, o que Melquisedeque fez? Ele trouxe pão e vinho para celebrar a vitória. Como é que vai terminar o último dia, quando Jesus vier e matar o anticristo? As bodas do Cordeiro, maior festão de casamento. E o que tem lá? Comida. Então, você celebra que Jesus venceu a morte na mesa da ceia. O que você faz? Você come e você bebe. Então, Jesus está dizendo pela boca de Davi no Salmo 23, eu sofri no Salmo 22, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. E aí, 22, 23... Depois vem o 24, está escrito assim, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? É o Senhor. Bom, o que era aquele salmo originalmente? Davi conquistou a cidade de Jerusalém, e Jerusalém era um símbolo da sede de Deus no mundo, né?
e o templo ia ser construído lá, e a arca vai ser levada para lá, e aquele monte é o lugar onde o céu está encontrando a terra. Então, quando ele entra com a arca, símbolo da presença de Deus, para aquele templo, né, o tabernáculo ali, é como ele está dizendo, pessoal, abram alas, porque Deus vai à nossa frente e ele está entrando para assumir a sua posição no trono. Isso é o que significa para Davi. Mas vamos lembrar que Davi está apontando para Jesus, certo? Uhum. E o Davi que sofreu perseguido por Saul no 22, apontava para Cristo sofrendo na cruz. Uhum. O Davi que disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou ser ressuscitado, e o Senhor vai me vingar dos meus inimigos, aponta para o Jesus que ressuscita e vence. E o Davi que diz assim, abram alas porque Deus está entrando e vai tomar o seu lugar, aponta para o Cristo que subiu aos céus e tomou o seu lugar lá. Salmo 22 é a morte de Cristo, 23 é a ressurreição, 24 é a ascensão. Aí quando você olha para isso, você fala assim, pastor, me ensina onde é que eu acho isso, que eu estou lendo a Bíblia. Faz tempo eu nunca vi um negócio desse. Felizmente, a gente hoje tem recursos para ler isso com muito mais propriedade. E eu queria recomendar para você... Nossa, respondeu a pergunta dois que eu ia fazer. livros, Muito bom. dois Obrigada, livros pastor. Da editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro deles se chama A Interpretação dos Salmos, e é de Mark Futato. Ah, é nossa dica do livro de hoje, pode botar na tela certo? a imagem do livro. Será que é essa? Acho que é. Vamos Capaz ver. que seja. Pode falar, pastor, enquanto vê se E, coloca. e esse livro vai te dar muitas dicas. Ah, esse livro aí também é o segundo é que eu ia outro, recomendar. Esse aí é o que vai falar especialmente dessa questão do agrupamento dos salmos, que é muito, muito maravilhoso também. E se tiver tempo dá para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse livro do Mark Futato vai te ajudar com questões de que tipo de salmo é. É um salmo de lamento? É um salmo de louvor? É um salmo de sabedoria? O paralelismo que houve aqui, né? A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Como é que eu interpreto isso? São ideias contraditórias? São ideias que reforçam uma outra? O Mark Futato vai te ajudar nisso. Só repete o nome do primeiro, pastor, que eu acho que eu botei era outro. Interpretação dos Salmos. Obrigada. De Mark Futato, da editora Cultura Cristã. Obrigada. E esse segundo que foi mostrado aí, que também era o que eu ia recomendar, Boa. Estrutura e Teologia dos Salmos, do Dr. Palmer Robertson, também é da editora Cultura Cristã. Ele vai ajudar você a ler os Salmos como um livro que foi organizado com um propósito. Então você vê assim, quem que escreveu a maioria dos Salmos foi Davi. Por que colocaram o Salmo primeiro logo no começo? Para dizer assim, quem coordenou isso aqui foi um rei que vai ficar para sempre, porque ele obedeceu a lei de Deus. Oh. Ele é a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não se rebele contra ele, vai dizer o Salmo 2. O Absalão se rebelou, não deu em nada, vai dizer o Salmo 3. Esse rei vai ser perseguido, vai dizer os Salmos de Lamentação na sequência. Ele vai chegar a morrer, como diz o 22, mas ele ressuscita, diz o 23, e ele ascende aos céus vitorioso, diz o 24. Então, quando você começa a ler esta narrativa, você começa a entender que quando Jesus estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele estava dizendo algo que os próprios apóstolos e escritores do Novo Testamento iam reproduzir. O livro mais citado do Antigo Testamento vai ser Salmos. É por uma questão muito natural. Só que a gente não enxerga isso, né? Se não tiver alguém que vem com o olho treinado e mostra pra gente fala, tá lá mesmo, mas eu não tinha visto. Né? Verdade. Então você pode ver isso em vários outros lugares. Por exemplo, você pega a partir do Salmo 138 na Bíblia e você vai lendo que são todos salmos de Davi. Tem um grupinho ali, Salmo 138 de Davi, 139, a gente até leu hoje, de Davi, 140 de Davi e tal. E você vai até o 143, todos até o 144, todos são de Davi. E todos eles falam alguma coisa sobre o inimigo. Até o 139, que costuma ser lido, mais para falar da onisciência de Deus, que Deus me conhece e tal. Mas no final, o que ele está falando? Eu aborreço os inimigos. Para mim, eles são inimigos de fato. Presta atenção que está falando de inimigo. E no 144, finalmente os inimigos são vencidos. Ele deu a vitória a Davi, o seu rei, contra os inimigos. Aí você pega o Salmo 145. O Salmo 145 vai convocar todo mundo a louvar a Deus. Já não é um salmo de Davi ainda, mas ele vai dizer, o Senhor é bom para com todos, ele socorre todos os filhos dos homens, no seu tempo ele dá o alimento e tal. Aí você fala, por que será que todos estes salmos, que são de Davi, não foram colocados lá no começo do livro dos Salmos? Por que o salmo de Davi na caverna, que é o 142,
É um salmo que Davi está lamentando. Por que ele não foi colocado lá do lado do 13, que é um salmo que Davi está lamentando também? E a resposta é, nós estamos caminhando para o fim do livro dos Salmos. E nós estamos agora olhando para aquela grande recapitulação rumo à conclusão. Os inimigos perseguiram, 138, 139, o Davi odiava os inimigos, 139, 140, 141, 142, ele está na caverna fugindo de Saul, 143, no 144 Deus terminou de libertá-lo. E aí no 145 ele fala, agora vamos louvar, todo mundo vai louvar o Senhor. Louvem todos comigo, louvem, louvem, louvem. Tá bom. E aí, do 146 para frente, vem o louvor. Do Salmo 146 até o 150, você tem um grupo ali que são os salmos chamados de aleluia. Essa palavra aleluia, ela parece muito comum entre nós, mas ela não é comum na Bíblia, não. Você já parou para pensar que a palavra aleluia não está em qualquer lugar? Uhum. Ela só está nesses salmos finais e no livro do Apocalipse. Só. Nem percebi que era tão pouco. Mas... É pouquíssimo, pouquíssimo. E aí então você lê os salmos de aleluia, do 146 ao 150. O que significa aleluia? O verbo hebraico halel quer dizer louvem. Lu quer dizer vocês. Iá quer dizer ao Senhor. Louvem vocês a Jeová. Louvai ao Senhor. Isso quer dizer aleluia. Bom, se os inimigos perseguiram Davi do Salmo 138 até o 144, quando Davi foi liberto, e no Salmo 145 Davi está dizendo, vamos louvar todo mundo, do 146 até o 150, todos os salmos começam e terminam com a palavra aleluia. Uau. Só que o 146 vai dizer quem deve louvar, o 147 vai dizer como louvar, o 148 quando louvar, com que instrumento e tal, até que chega no 150, você tem todas as coisas. Todo ser que respira, louva o Senhor por seus grandiosos feitos, aleluia e tal. E aí termina, por quê? Porque o rei que foi perseguido, que foi tal, ele foi poupado e agora todo mundo vai louvar porque esse rei reina para todo sempre. Aleluia. Não é o livro do Apocalipse escrito no Antigo Testamento, só que com uma lente que a gente não era capaz de enxergar. Fenomenal. Então, se você quiser ler mais sobre isso, esse livro do Palmer Robertson, eu não ganho comissão, não tenho nada, mas olha, eu recomendo muito a você que aprenda ali, é fenomenal, é fenomenal. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento assim, né, livros de teologia bíblica, livros que falam sobre tipologia, Gerhard van Groningen tem um livro também chamado Revelação Messiânica no Antigo Testamento, é que esse livro é um pouco mais técnico, né, mas são livros que vão te dar muito material para enxergar isso. Jesus está lá o tempo inteiro. É quase como se a gente fosse convidado a ler o Antigo Testamento como aquele livrinho do Onde Está o Wally, sabe? Sim. Aí Jesus fala assim, sou eu aqui. E você vai vendo. E fala, Jesus, o Senhor está lá mesmo. Todo. E isso nos enche de alegria de ver que nada, absolutamente nada foi por acaso. Uhum. Isso aumenta tremendamente a minha fé no meu Salvador. Isso aumenta tremendamente o meu apreço pela Escritura. Veja, quando Davi escreveu o Salmo 23, talvez ele estivesse ainda cuidando de ovelha do pai dele, recebendo alguma perseguição aqui ou ali. Quando ele escreveu o Salmo 22, talvez fosse Saul o grande inimigo. Quando ele escreveu o 24, ele já tinha conquistado Jerusalém, estava introduzindo a arca. Mas alguém olhou para tudo isso e falou assim, esse rei humano aponta para um rei maior. E alguém colocou o 22 do lado do 23 e do 24. Alguém organizou do 138 até o 144, com o 145 até o 150. E em todas essas etapas havia um Deus soberano dirigindo tudo, para que quando Lucas, lá na frente, escrevesse que Jesus conversou com os discípulos no caminho de Emaús, eu pudesse olhar para trás e falar assim, isso aqui não é por acaso. Nós não cremos num livro qualquer, a Bíblia é um livro maravilhoso. A excelência da Escritura exala das suas páginas de uma maneira que a gente vai dizer, como eu não posso acreditar numa história dessa? Moisés nunca encontrou com Jesus. E, no entanto, a gente vê Mateus mostrando o quanto Jesus cumpriu Moisés. A gente lê o quanto Jesus cumpriu Davi. A gente lê o quanto Jesus cumpriu tudo. Ele é todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, o fim, é tudo dele, por meio dele, para ele, a ele a glória eternamente. Amém. Amém. Então, e isso está nos Salmos.
Uou! Você está vendo por quê? O tema de hoje, a importância, né, de entendermos o Salmo. Pastor, que explicação profunda, que explicação. Obrigado, um presente de Deus dado por nós, que Ele continue te usando poderosamente. Assim, eu fico feliz de não só nós estarmos ouvindo isso, mas muitas pessoas estão ouvindo e esse conteúdo vai ser compartilhado e foi para mim um incentivo tremendo de estudar mais profundamente e se apaixonar mais por Cristo, né? Sem Como dúvida, ele é apaixonante, assim, eu digo, é um amor que cresce cada dia mais, né? Quero agradecer muito. Pedro, quer falar uma coisinha? Não, agradecer demais o pastor, Nossa. falo com o pessoal aqui também que está agradecendo aqui no chat, né? Muito bom, ótimo programa, verdadeira aula de teologia, o Bruno colocou aqui. Teve pessoal falando que era realmente uma manhã de EBD, né? Para a gente aprender um pouco mais da Bíblia. E já fica, se o pastor topar, né? Salmo já vai puxando um monte de tema que dá pra gente tratar aqui, né, dúvida. Mesmo se não tiver aqui, a gente faz online, né? Se tiver aqui, vai ser sempre um prazer. Se eu puder ajudar. Que bênção, pastor. Poder contribuir. E essa entrevista deixou claro porque o tema, isso que eu queria dizer, né? A leitura proveitosa. Como nós podemos tirar mais proveito? Eu queria dar uma palavra para a pessoa que pode ouvir isso e falar assim: nem vou ler porque eu não vou conseguir chegar na conclusão que esse pastor falou. Isso é importante. Isso é importante. Eu me lembro dos tempos em que eu lia a Escritura na loja de pneus do meu pai e eu grifava as coisas da Escritura que hoje eu olho e falo assim, eu grifei o versículo que não tem nada a ver com a mensagem central. Um exemplo interessante, só para citar aqui, eu li Amós e gravei lá o versículo: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E eu tomei aquele versículo como uma orientação de Deus para eu me entender com a minha namorada, hoje minha esposa, né? Eu preciso andar em acordo com ela, andar dois juntos e tal. Aí eu fui para o seminário e aí eu percebi que o profeta Amós estava dizendo assim: o leãozinho vai rugir se não tiver com a presa entre os dentes? É uma pergunta retórica. Qual que é a resposta? Não. O soldado vai tocar a trombeta sem que todo mundo se prepare para a batalha? A resposta é não. Duas pessoas vão andar juntas se não tiver entre elas acordo? A resposta é não. E aí ele diz, do mesmo jeito, Deus não vai mandar castigo nenhum sem antes avisar por mim que sou profeta. Aí você percebe que o sentido não tinha nada a ver com o meu namoro. No entanto, eu me lembro de ser profundamente abençoado e de sentir a presença do Espírito Santo na minha vida quando eu li a Bíblia por obediência a Deus e por sede de Deus. Então, a primeira coisa, ainda que você não seja capaz de extrair tudo isso, não deixe de ler a sua Bíblia. Espero que essa aula não sirva para te desencorajar. Sim. No entanto, é importante que você saiba, o proveito da Escritura vem do nosso trabalho, do nosso labor para extrair dela mais. Houve um tempo aí que havia muitos carros com adesivo leia a Bíblia. Eu não considero esse adesivo apropriado, porque a própria Bíblia não manda você ler a Bíblia. E por favor, me entenda bem aqui de novo. Sim. A Bíblia manda você estudar, a Bíblia manda você meditar. Você tem que gastar tempo com isso. A ideia de ter um versículo é muito bom, compartilhar uma mensagem é muito bom, mas você precisa cavar para encontrar. E aí o incentivo que eu posso lhe dar é: duvido que você se aproxime com vontade de aprender da Bíblia, cave e saia frustrado. Duvido. Então, tome cuidado para não se permitir desanimar ao estudar isso. Falar assim, se esse homem não estiver lá comigo lá em casa para eu estudar, nem vou tentar porque não vai compensar. Não é isso que nós queremos de maneira alguma. Qualquer que seja o seu estudo da palavra de Deus, mesmo que você tenha suas limitações, Deus vai abençoar o seu esforço e Ele vai falar com você. No entanto, não se conforme com isso se você tem condição de fazer melhor. Então, corra atrás dos recursos para tanto, tá certo? Fale com o seu pastor, pegue dicas, pegue outras coisas, procure, né, instrução. Hoje em dia, com a internet, está tão mais fácil conseguir isso, né? E aí, então, tome só o cuidado para não tomar esta palavra como quase que um desencorajamento. Dizer, nunca chegaremos lá. Pelo contrário, né? É verdade. Pastor Márcio Alonso, eu nem vou falar mais para não ocupar o tempo com as minhas palavras, vou pedir para você fechar com uma mensagem sobre tudo isso, assim, uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente. Por favor, pastor. Tá joia. Meus irmãos, eu gostaria de incentivá-los profundamente a estudar, a amar, a meditar na palavra de Deus. Não há um único canto da palavra de Deus onde Cristo não esteja sendo pregado. Ele é a mensagem central. E quanto mais nós formos capazes de entender isso, mais nós amaremos a este Salvador, mais nós temeremos a este Salvador, mais nós estaremos deslumbrados
com a glória desse nosso Deus, mais nós vamos nos alegrar nele, encontrar o prazer da nossa vida nele. Que maravilha é saber que servimos a um Deus tão poderoso, tão digno, tão maravilhoso, que coordenou a história de toda a humanidade de forma a projetar luzes na pessoa do seu Filho. Façamos isso, meus irmãos, e façamos isso sabendo que nossos esforços serão recompensados. Leitura de textos que às vezes nos parecem tão simples, se mostram tão reveladoras essas leituras, e a gente acaba enxergando tão mais. E faça então comigo a oração do salmista: desvenda os meus olhos, ó Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A minha oração é que você chegue lá e que esse vídeo seja um empurrão muito grande, um incentivo abençoador na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, pastor. Muito obrigada de todo o coração, que seja a primeira de muitas. Amém. Foi um prazer. E louvado seja Deus por isso que aconteceu aqui, por a gente poder dividir esse conhecimento, essa aproximação de Deus, né? Foi quase que um culto aqui. Coisa linda, coisa linda. Gosto assim. Isso aí, Pedro, quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o pessoal por estar participando aqui do chat, agradecer ao pastor, né? Falar que todo esse nosso programa aqui, toda essa nossa conversa, você que chegou depois, falou, nossa, queria ter visto o comecinho, vai estar disponível aqui a partir depois do almoço, hoje de tarde, às 2 horas, está aqui disponível no canal. Entra, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. É verdade. Gostou da mensagem? Manda para alguém, vai edificar a vida. E pastor, tem o canal da sua igreja no YouTube, quer falar, se alguém quiser acompanhar mais o senhor, por favor? Se você quiser ver as mensagens que são pregadas na igreja onde eu sou pastor, você pode baixar o aplicativo da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Lá há estudos bíblicos, por exemplo, sobre o profeta Ezequiel, com slides e tudo mais. Você pode estudar a profecia de Ezequiel para compreendê-lo. E se você também quiser vídeos no YouTube que expliquem a Bíblia inteira, eu fiz há alguns anos atrás, eu comentei a Bíblia inteira em vídeo. E eu era pastor da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, Zona Sul aqui de São Paulo. Então o canal é IPBCA, Igreja Presbiteriana do Brasil em Cidade Ademar. Se você digita lá Maratona Bíblica, você vai encontrar a Maratona Bíblica IPCA, você vai encontrar vídeos comentando os salmos. Olha. E vários deles você vai encontrar já esse comentário. Seria um recurso para você. Muito Quero aprender bom. mais dos salmos? Digita lá Maratona Bíblica IPCA, salmo, e põe o número. Você vai me encontrar falando lá sobre algum salmo, possivelmente dando alguma dica interessante para você tirar mais proveito do seu salmo. Perfeito, nossa, muito bom, vou buscar depois. Gente, é isso aí, conteúdo cristocêntrico que vai edificar a sua vida aqui na IPP TV. Segue aí, compartilha, vai edificar a vida de muita gente. Vamos dividir essa bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, de dar-nos a sabedoria que vem dele, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e a gente agradece por isso. Terminamos por aqui, muito agradecidos ao Senhor pela sua companhia, por tudo isso que aconteceu, e amanhã a gente está de volta ao vivo às 10 horas aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.